Em relação à estrutura de repetição, o que que acontece? Quando a gente faz qualquer tipo de programa, quando a gente faz qualquer tipo de atividade, essa é uma das estruturas que mais são utilizadas juntamente com a estrutura de decisão. Então, são as duas estruturas mais utilizadas na hora de você desenvolver um programinha, desenvolver alguma atividade relacionada à programação, tá? Mas o que que vem a ser a estrutura de decisão? A decisão são caminhos diferentes que a gente pode ter. A gente viu aí nas aulas passadas, tá? Deu bastante tempo para desenvolver as atividades, eh, mas são estruturas onde a gente tem 2 caminhos, tá. Agora, quando a gente fala de estrutura de repetição, é quando eu quero fazer algo várias vezes, tá. Então, como assim? Ah, eu quero somar a idade de várias pessoas. Então, quando eu tenho várias pessoas, quando eu tenho várias idades, vários valores, um conjunto de valores, eu tenho que fazer o quê? Uma espécie de uma repetição, repetir o mesmo trecho de código várias vezes. Tá? Então, aí vem essa ideia de estrutura de repetição. Então, a estrutura de repetição é repetir algo várias vezes. Tá? E a gente vai ver que existem várias formas de repetição. A mais comum e a mais utilizada é a estrutura de repetição for. Tá? O que essa estrutura tem de especial? Essa estrutura é uma estrutura de repetição com variável de controle. Tá? Isso aí tem em todas as linguagens, tá? Você vai lá em Python, tem, você vai lá em C Sharp, tem. Em todas as linguagens tem essa estrutura, que é uma estrutura muito utilizada, tá? Se a gente for pensar aí nas repetições que a gente tem aí durante o nosso desenvolvimento de programas em linguagem de programação, 90% das estruturas de repetição ou mais, 95% das estruturas de repetição que você vai usar lá dentro dos seus programas são estruturas do tipo for, tá? Onde a gente tem uma quantidade de vezes já especificada para isso acontecer. Exemplo, eu tenho aqui é, uma turma e eu quero é, saber a nota de todo mundo e fazer uma média da turma, falar a média geral da turma, tá? Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que é, eu vou fazer baseado na quantidade de alunos, tá? Então, quando eu estou trabalhando com estrutura de repetição, onde eu tenho aí a minha variável de controle é quando eu tenho uma quantidade específica de vezes que eu já conheço. Exemplo, a nossa turma aqui ela está com 42 alunos. Ah, beleza, então eu vou ter que fazer 42 vezes alguma coisa, tá? Então, essa a ideia da gente repetir com variável de controle. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver isso daí na prática, tá? Eu vou trabalhar somente, eu não vou colocar transparência, apresentação nenhuma. Eu vou trabalhar somente direto no Code Blocks. Tá? Então, vamos entender por que usar a estrutura de repetição. Então, vou dar um file, vou salvar esse cara aqui. Vou fazer imprimir várias vezes. Ponto C. Então, esse primeiro exemplozinho aqui, eu quero imprimir algo várias vezes, tá? Então, eu vou colocar aqui, lembrando lá, primeira coisa, colocar um nosso include stdio.h, tá? Lembrar sempre de colocar esse cara. Depois, vamos colocar o nosso void main lá, como sempre, tá? E aí, aqui dentro, então eu quero repetir aí imprimir uma linha várias vezes, tá? Vamos passar com uma linha, é isso aqui, ó. Então isso aqui é uma linha. Se eu rodar isso daqui, ele vai imprimir uma linha tracejada, tá? Uma vez. Aí eu falar, eu quero imprimir 5 vezes. Ah, beleza.
fácil, fácil. Vem aqui, ó, belezinha. É como se eu estivesse fazendo aí é, uma folha de caderno. Ah, lá, ó, imprimi aí. É, 5 linhas. Ah, professor, mas essa linha tá estranha. É claro, o que que eu não fiz? Eu não pulei a linha. Vamos pôr lá a linha aqui, ó. Por isso que apareceu só 4 lá. Tá? Então pulei linha aqui, agora sim, agora vai dar certinho. E aí eu vou imprimir essas 5 linhas, vou rodar aqui, ó. Olha lá, as minhas 5 linhas lá, bonitinha, funcionando. Ah, professor, agora eu quero 10 linhas. Beleza. Repetir, ó. Eu estou fazendo uma estrutura de repetição, Ctrl C, Ctrl V, tá? Aí eu vou rodar lá. Perfeito. Ah, mas e se eu quiser 300 linhas? Putz, então isso aqui não vai ficar legal, tá? Então, na verdade, quando eu quero repetir várias vezes alguma coisa, se for 2 vezes, 3 vezes, ainda vai. Mas existem repetições que a gente faz aí que são milhares de vezes, e aí não tem como fazer uma a uma, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é utilizar alguma forma para que uma linha dessa daqui, eu não preciso fazer essas várias cópias, que uma linha dessa daqui seja executada várias vezes, tá? Então, como que eu faço isso? Eu vou voltar na minha linha, tá? Uma linha única. Então, aqui dentro, eu vou ter que usar colocar essa linha única aqui dentro de uma estrutura aonde eu consiga fazer essa minha repetição. Então, como eu havia dito, essa minha repetição, ela é um variável de controle. Então, quando a gente já fala que tem variável de controle, significa que a gente já vai ter uma variável para utilizar dentro da minha estrutura, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Calma aí, deixa eu achar onde eu estou aqui. Aqui. Tá? Então, eu preciso de uma variável. Então, eu vou colocar aqui, ó, variável para controle. A gente chama isso daqui de laço também, tá, pessoal? Então, estrutura de repetição, eu vou chamar de laço, eu vou chamar de estrutura de repetição, eu vou falar que vai repetir várias vezes, tá? Então, eu vou criar uma variável aqui. Essa variável tem que ser uma variável inteira, tá? Ah, pode até ser caractere, mas geralmente a gente trabalha com variável inteira. Não tem como utilizar essa estrutura de repetição que a gente está vendo hoje, que é a estrutura for, com variável do tipo real ou outro tipo de variável. Por quê? A gente vai ver aqui dentro, quando a gente tem uma variável inteira, eu consigo aumentar de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. E quando a gente trabalha com variável float, tá? São variáveis com pontos flutuantes, nem sempre esses valores vão ser 1, 2, 3. Ele pode ser 1,999999999, um monte de 9, que é muito próximo ao 2. Tá? Então ele armazena, ele fala que é 2, mas é algo muito próximo ao 2. Então não tem como representar isso daí. Então só utiliza-se variáveis do tipo inteiro. Eu vou criar essa variável aqui, vou chamar ele de contador, tá? Então essa minha variável contador vai servir para controle do meu laço. O que é controle do meu laço? É uma variável que ela vai fazendo uma contagem, ela vai servir para definir o início e o fim do meu laço, ou seja, quantas vezes algo vai ser feito, tá? Então, ó, se eu quiser imprimir essa linha aqui 50 vezes, então eu vou falar aqui, ó, vou colocar um programinha aqui, ó. Programa para imprimir uma linha várias vezes, tá? Vamos pensar em 50 vezes. Então eu sei que eu vou ter que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até o 50. Oi?
A gente vai ter que contar até o 50. Então, essa variável contador, ela vai ter que iniciar do 1 e ir até o 50. Ou começar do 0 e ir até o 49. Tá? Então, que estrutura que eu uso? Existe a estrutura que a gente chama for. Tá? Esse for, ele que vai controlar o meu laço. Ou seja, a instrução que eu tiver dentro dele, que tiver dentro das chaves dele, ó, que eu tiver entre as chaves dele, vai ser repetido várias vezes. O conteúdo dentro das chaves será repetido várias vezes. Dependendo de quem? Dependendo da variável for, da estrutura de controle for que eu fizer aqui em cima. Então, é bem parecido com o if, exato, só que o if é o quê? É decisão. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Tá? Então, ele tem um bloco dentro também. O for também tem. Então, o if a gente utilizava assim, ó, if, uma condição, aí, se essa condição for verdadeira, ele faz o bloco que está aqui dentro. Tá? Então, o for também é assim. Então, o que tiver entre as chaves do bloco abaixo do for vai ser repetido várias vezes. Tá? Dependendo da condição, dependendo da estrutura que a gente usar o for. Então, o for, ó, o que, que eu faço? Ele tem 3 parâmetros. Tá? O for tem 3 parâmetros que eu tenho que passar para ele. O primeiro é o início, tá? Indicando a partir da onde eu vou começar a minha contagem. Então eu falo assim, ó, o meu contador vai ser igual, vai começar em 1, tá? Então eu quero contar de 1 até 50, então eu quero fazer 50 vezes. Eu imagino o for é como se fosse isso daí, como se fosse uma contagem. Então o for começa de 1 e vai contando até chegar nos 50. Então eu vou falar assim, ó, enquanto o contador meu não for maior que 50. Ou seja, enquanto o contador, enquanto a minha contagem for menor ou igual a 50, então ele vai executar esse trecho de código que eu tenho aqui embaixo. Então eu estou fazendo assim, ó, vamos fazer com 5 inicialmente. Então eu vou começar ó, com 1, depois eu quero ir para 2, depois eu quero ir para 3, para 4, para 5, e aí eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Tá? Ah, mas e aí, professor, como que eu falo que ele vai aumentando de 1 em 1? Aqui na frente, ó. Professor, Oi? o ponto e vírgula aí tá certo? Sim, tá? É que a gente está passando parâmetros para o laço. Vamos lá. Essa é a estrutura do for, tá? Então ele trabalha dessa forma, é a sintaxe dele. Então aqui eu falo, ó, aonde eu quero começar a contagem, até onde que eu quero fazer essa contagem. Então, enquanto for menor ou igual a 5. E o último passo aqui é de enquanto em quanto eu vou contar. Tá? De 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, ou seja, de quanto o contador vai aumentar a cada vez que eu fizer. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, contador vai ser o próprio contador mais 1. Ou seja, eu estou somando de 1 em 1. Tá? Então, se eu for pensar aqui, a sintaxe do for é sintaxe, vou colocar aqui, for valor inicial do contador, ponto e vírgula, até onde o contador deve ir, ponto e vírgula, de quanto em quanto
o contador vai aumentar. Tá? Então, a sintaxe do laço for, é essa aqui. Eu vou dar um enter aqui, para a gente deixar tudo visível para vocês. Então, ó, é o valor inicial desse contador, e é qualquer variável, tá? Eu posso definir uma variável x aí sem problema nenhum. Tá? Nesse caso, eu coloquei contador para fazer mais sentido. E aí, de quanto em quanto o contador vai aumentar. E aí, entre as chaves, o que será repetido. Tá? Então, essa é a sintaxe que a gente tem. Então, eu tenho o for, o início dele, de quanto vai começar o contador, até onde o contador deve ir. Então, enquanto ele for menor ou igual a 5, ele é válido. E o contador mais 1, ou seja, estou aumentando de 1 em 1. Certo? Então, aqui o que eu estou dizendo? Eu faço, ó, meu contador começa de 1, ele vai aumentar de 1 em 1 até chegar no 5. Tá? Então, se eu executar esse programinha aqui, ó, olha lá, ó, eu tenho o mesmo resultado. Eu copiar e colar várias vezes. Só que qual a vantagem? A vantagem é que eu posso colocar uma quantidade muito grande de vezes. Então, se eu chegar aqui, ó, e falar, eu quero que repita 50 vezes. Tá, então meu contador vai começar em 1, vai somando de 1 em 1 e vai até enquanto for menor ou igual a 50. Tá? Ele começa de 1. Enquanto não for o 50, ele vai somando. Então, se eu rodar de novo, ó, ele vai aparecer aí, ó, um bando de linhas, ó. Ah, professor, então tá uma folha aí, ó, uma folha de sulfite. Perfeito, cheio de linha, tá? Então, essa é a minha estrutura do laço de repetição, tá? Com variável de controle. Então, eu vou indicar o início, vou indicar até onde ele vai e de quanto em quanto esse contador vai aumentar. Bom, então agora eu vou fazer uma cópia desse cara aqui, vou salvar ele, vou dar um file save as aqui e vou Professor, chamar. Oi. dentro da chave a escrita permanece a mesma coisa, né? Não muda não, né? Como assim? Porque aqui em cima no for aqui, o ponto e vírgula só usou para separar, né? Mas dentro da chave mudar a escrita ou continua a mesma coisa? Ou Não. tem alguma coisa Igualzinho. diferente? Aqui é qualquer comando que eu tenha, eu coloco aqui do mesmo jeito que a gente estava trabalhando até hoje. Tá? A Beleza. única coisa que muda é que o for ele pede 3 parâmetros: o início, até onde ele vai, a condição e o incremento. Tá? E é separado por ponto e vírgula só. Essa é a sintaxe do comando for. Mesma coisa do if, né? O if, como que é a sintaxe? É if, abre parênteses, uma condição. Aí aqui dentro eu posso colocar o que eu quiser. Eu posso fazer leitura, eu posso fazer impressão, eu posso fazer o que eu entender melhor, tá? Então, se eu pensar dessa forma, aqui dentro eu posso ter o código que eu quiser. Tá? Então, aqui eu estou fazendo, imprimindo uma linha. Ah, professor, se eu quisesse fazer uma contagem de 1 até 50, tá? Então, agora eu vou fazer um outro aqui, vou salvar esse cara com outro nome e vou mostrar para vocês fazer essa contagem. Então, vou chamar aqui de contagem. Contagem.c. Tá? Então, esse contagem, agora, o que eu quero fazer aqui dentro? Aqui dentro eu não quero mais imprimir um risquinho. Tá? Aqui dentro eu quero imprimir o número 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5, depois 6, até chegar no 50. Tá? Bom, quem que faz isso? É o contador. Ó. O contador ele começa em 1, vai somando de 1 em 1 até chegar no 50. Tá? Eu vou diminuir para 5 de novo aqui.
para ficar mais fácil de entender, tá? Para a gente poder fazer isso várias vezes. Então, ó, isso significa que o for, como que ele faz? Ele começa, aí ele faz isso daqui, ó. O contador começa em 1. Então, o valor de contador aqui no for, logo na primeira vez, ele vai ter o valor 1. Aí ele faz tudo que tem aqui dentro, ó. Aí ele vem aqui e fala assim, ó. Contador mais 1. Ou seja, o contador era 1, foi para 2. Aí ele vem e analisa aqui, ó. O contador, o 2 é menor ou igual a 5? É. Então ele vem e faz de novo isso daqui. Depois, volta para cá de novo, ó. Aumenta para 3. Tá? Aí ele analisa. O 3 é menor ou igual a 5? É. Então ele faz isso aqui de novo. Volta no contador. Aumenta o contador para 4. Tá? Aí ele vem. 4 é menor ou igual a 5? É. Faz de novo. Chegou no fim. Volta aqui. Aumenta o contador para 5. O 5 é menor ou igual a 5? É. Executa de novo. Chega aqui no fim. Pula para cá de novo. Contador é contador mais 1. Vai para 6. O 6 é menor ou igual a 5? Não. Aí ele cai fora e continua a execução novamente. Tá? Então, é essa que é a dinâmica do for. Então, primeiro ele faz, no início do laço, na hora que ele chega nessa linha, ele faz contador igual a 1. Ou seja, ele inicializa o contador, ele dá um valor inicial ao contador. Depois, ele faz a checagem. O contador é menor ou igual a 5? É. Se ele tem 1, ele é menor que 5. Então, ele vem e faz isso daqui. Na hora que ele chega na chave aqui, ó, ele volta e faz essa parte aqui que a gente chama de incremento, tá? Ou a alteração do valor do contador. Aí o contador vai para mais 1, então ele estava em 1, foi para 2, aí ele analisa de novo. Aí faz isso aqui de novo, volta aqui, aumenta, verifica, faz, aumenta, verifica, faz, aumenta, verifica. Se isso aqui chegou no falso, ele cai fora e para de fazer. E aí ele finaliza. Tá? Então, para esse caso aqui, quem que é a variável que vai aumentando? É o contador. Então, o contador, na primeira vez, ele tem 1. Na segunda vez, ele vai somar mais 1, vai para 2. Vai para 3, vai para 4, vai para 5, até chegar no 6. Quando ele chega no 6, ele cai fora. Por quê? Porque essa condição é falsa. Tá? Então, se eu imprimir aqui o meu contador, tá? Fizer assim, ó, %d, vírgula, contador, o que vai acontecer? Eu vou imprimir o valor 1, depois o valor 2, depois o valor 3, depois o valor 4, depois o valor 5, depois veio para 6, caiu fora. Então vamos ver se isso é verdade mesmo. Tá? Então vou executar esse cara. Tá lá, rodei. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, professor, mas eu queria que desse um espacinho entre um e outro. Beleza, o que eu faço para dar espacinho entre um e outro? Dou um espacinho entre um e outro. Por quê? Porque esse printf aqui vai ser executado 5 vezes, cada um com o valor do contador diferente. Tá? Por quê? Porque aqui eu aumento esse contador. Tá? Aí eu vou vir aqui, ó, executar esse cara de novo. E aí eu tenho lá, ó, bonitinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, professor, mas eu queria que imprimisse uma linha após a outra, várias linhas. Ah, não tem problema. Em vez do espacinho, eu ponho quem? Quem que dá salto de linha? Barra N. Tá? Então, se eu vier aqui executar, ó, agora eu tenho uma linha após a outra. Tá? E não um número na frente do outro, um em cada linha. Certo? Então, o que está aqui dentro, ó, é o que vai ser repetido várias vezes. Ah, professor, se eu quisesse apresentar aqui o número da linha e um monte de tracinho como se fosse linhas, não tem problema nenhum. Eu posso vir aqui e fazer assim, ó. Aí o meu contador aqui, que é de 1 até 5, vai entrar aqui
e vai ser mostrado. Vamos dar um espacinho para ficar melhor. Tá? Então, se eu rodar esse cara agora, ele vai mostrar as linhas com a numeração na frente, ó. Tá vendo? Eu mandei imprimir o %D, que é o nosso contador, e aí eu mandei imprimir um monte de tracinho na frente e pular de linha, olha lá. Então ele vai ter várias linhas aqui dentro, tá? Bom, professor, eu quero 50 linhas, mesma coisa. Eu ponho a contagem até os 50 aqui, ó. Não tem problema nenhum, tá? Então, se eu rodar esse cara de novo, agora eu vou ter 50 linhas. Olha lá. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Pode, fica à vontade. Dá para colocar, para ele apresentar, imprimir fora de ordem? Ou é sempre do crescente? É, tipo 1, 3, depois o 6, e de volta pro 4, alguma coisa assim. Aí, ou sempre vai apresentar em ordem? O contador, ele não serve para fazer isso. Por quê? Porque ele é um cara que é uma sequência. Então, a gente não utiliza dessa forma. Eu poderia fazer algum cálculo aqui para gerar esses valores, tá? A gente vai ver mais para frente, a gente pode criar, sortear números, tá? Então, dá para sortear? Dá para sortear, mas não está... quando a gente sorteia número, a gente não está pensando nessa estrutura. Essa estrutura, geralmente, é uma sequência, tá? Eu falar assim, eu quero imprimir de 2 em 2, não tem problema nenhum. Posso vir e colocar aqui, ó. Em vez de somar 1 em 1, eu somo 2 em 2. Tá? Não tem problema nenhum. Mas agora, ficar alternando de 1 para 3, para 5, para 8, para 1 de novo, tal, isso aí não é esse tipo de estrutura que a gente usa. Tá? 1, 3, 5, 7, tá? Por quê? Porque aqui, ó, o valor que você aumenta ou diminui é sempre o mesmo. Tá? A gente vai ver essa parte quando a gente entrar em geração de números aleatórios, tá? Acho que está até na matéria de hoje, eu tinha colocado aqui, ó, se eu não estou errado. Tá? Aqui dentro, ó. Então depois eu vou fazer um testezinho para sortear 20 números, tá? Para a gente ver isso daí. Mas a estrutura for não tem essa finalidade. A estrutura for tem a finalidade de fazer o quê? De criar uma contagem, tá? Exatamente essa é a função dessa estrutura. Tá? Pensando sempre o valor inicial, até onde ele vai e qual que é a alteração nesse contador para chegar daqui até aqui. Tá? Muito cuidado, porque ó, olha que interessante. E se eu pegar e colocar aqui, ó, contador, é só contador. O que vai acontecer? Ó? O contador vai começar em 1. Enquanto for menor ou igual a 50, ele não vai fazer nada. Tá? Ele não vai aumentar, não vai diminuir, não vai fazer nada. Quantas vezes ele vai fazer? Infinitas vezes. Por quê? Porque eu quero sair o contador de 1 e chegar até 50. Tá? Mas o contador não está aumentando de valor. Ele está ficando com o mesmo valor de sempre. Então, se eu rodar esse cara assim, ó, sem aumentar o meu contador, eu posso ter um dos itens vazio. Olha o que vai acontecer. Se eu rodar esse cara, olha lá, olha a quantidade de linha que ele já fez aqui para mim. Ó. E vai estar sempre com 1, tá vendo que ele não está aumentando? Ó? Então isso aqui a gente chama de looping infinito. Tá? Isso é um erro de programação, um erro de lógica de programação. Tá? Por quê? Porque eu não pensei direito e fiz com que esse contador aqui nunca chegue ao fim. Ou seja, esse laço aqui nunca vai chegar ao fim. Outra coisa que facilmente a gente faz errado é o seguinte, fala, eu quero contagem, mas eu quero contagem de um valor, só que diminuindo. Tá? Então a pessoa vem lá e coloca assim, ó, o contador é igual ao contador menos 1. Perfeito. O contador vai estar diminuindo. Só que ele nunca vai chegar no 50. Ele vai sempre aumentar, ele vai aumentar. Então vai chegar uma hora ele vai estar no loop infinito também, ó. Olha lá o meu loop infinito aí, ó.
Só que agora é negativo. Por quê? Erro de lógica. Então, ao invés da pessoa sair daqui e ir para cá, ela saiu daqui e foi diminuindo. Então, não vai chegar nunca ao 50. Na verdade, ele chega, tá? Mas ele tem que passar por todos os números inteiros, negativos, aí ele vira positivo. Tá? Mas isso aí a gente deixa para um futuro próximo. Tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso daqui. Então a gente tem que sair de um ponto e chegar ao outro. Tá? Ah, eu quero contar dos 50 até o 1. Então aqui, primeiro, deixa eu deixar o normal aqui. Tá? Contador é contador mais 1, perdão. Tá? Uma outra coisa. Vou copiar esse cara aqui. Ah, então vou fazer 2 for. Esse primeiro for faz 50 vezes aquilo ali. E esse 50 não, vou colocar só 10 aqui. Tá? E se eu quisesse, ao invés de eu de 1 até 10, eu quero começar no 10 e chegar até o 0. Opa! O que eu vou ter que fazer? Bom, eu sei que eu quero sair da onde? Eu quero iniciar no 10. Beleza, então o contador está no 10. Tá? E eu quero, enquanto ele for o quê? Enquanto ele for maior que 0, maior ou igual a 0, ele vai contar. Então aqui eu vou inverter, ó. Ou seja, ó, o contador começa em 10. Enquanto o contador for menor ou igual a 0, maior ou igual a 0, ou seja, enquanto ele for mais que 0, eu vou fazer o quê? Eu quero que ele saia do 10 e chegue até o 0. Então, eu tenho que fazer o quê? Do 10 para o 0, eu tenho que diminuir. Tá? Então, eu venho aqui e diminuo. Ó. Põe negativo. Ou seja, ele começou em 10, fez uma vez, veio aqui, diminuiu, veio para 9. O 9 é maior ou igual a 0? Fez de novo. Diminuiu, foi para 8. Diminuiu, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Na hora que ele vem aqui e passa para menos 1 é maior ou igual a 0? Não. Aí ele cai fora. Tá? Então a gente tem que pensar que o for é assim, ó. Eu ponho o início. Se eu quero aumentar, eu ponho menor ou igual ao valor final. Então ele começa em 1, enquanto ele for menor ou igual ao 10, ou ao valor final, eu vou fazer o quê? Então eu tenho que subir, eu tenho que sair do 1 e ir até o 10. Então eu ponho positivo. Tá? Se eu quero fazer uma contagem regressiva, então eu começo lá do valor 10, agora eu vou fazer, enquanto ele for maior ou igual a 0, o que ele vai fazer? Então eu quero começar no 10, enquanto ele não for o 0, eu vou subtrair, ou seja, se eu estou no maior e eu quero para o menor, eu ponho negativo. Se eu estou no menor e quero ir para o maior, eu ponho positivo. Tá? Maior, menor, negativo. Menor, maior, positivo. Ou seja, eu sempre vou daqui para cá. Daqui para cá. Então eu tenho que analisar se eu subo ou se eu desço, ou se eu diminuo ou se eu aumento. Esse cara aqui, ó, contador é igual a contador mais 1, a gente chama de incrementar. Incrementar o número. O que é incrementar? É aumentar. Tá? Quando eu faço isso daqui, ó, eu estou decrementando um número. Só é válido para números inteiros. O que ele faz? Ele soma mais 1 ou subtrai 1. Tá? Ai, mas é muito extenso, né? Dá para fazer diferente? Dá. Esse cara aqui, eu posso fazer assim, ó. Contador, mais. O que significa mais? É um incremento. Então, isso daqui, ó, substitui isso tudo aqui. Tá? E se eu quiser diminuir, decrementar,
contador menos menos. Então, isso aqui aumenta, que é a mesma coisa disso aqui. E isso aqui diminui em 1, que é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Então, é uma forma mais compacta de se escrever contador é contador mais 1, contador é contador menos 1. Beleza? Então, ao invés de eu colocar aqui, ó, o contador menos 1, eu coloco aqui, ó, contador menos menos. Tá? Então, esse menos menos é subtrair 1. Esse mais mais é somar 1. Tá? Então, diminui a sintaxe, diminui o código que a gente escreve. Beleza? Vamos lá. E se eu quisesse fazer uma contagem até um determinado valor qualquer, designado pelo usuário? Então, eu vou salvar esse cara aqui. Tá? Vou dar um new. Vou salvar ele com salvar como aqui. Vamos precisar escrever tudo de novo. Contagem até um. Contagem definida pelo usuário. Tá? Então, se eu vou fazer uma contagem, eu vou fazer uma contagem, vou precisar de um laço só. Tá? Então, se eu quero fazer essa contagem, eu vou usar de 1 até um valor. Beleza. Então, isso significa que eu vou ter que ter o meu contador, que é a variável de controle do laço. Tá? E eu vou ter aqui uma outra variável, que seria o... vamos chamar de máximo aqui. É o valor máximo que a pessoa quer. Tá? Então, eu vou falar para o usuário assim, ó, usuário, você quer que conta até quanto? Tá? E aí o usuário vai definir um valor para isso. Então, eu vou vir aqui dentro. Ó. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero que o usuário informe o valor que ele quer, eu vou ter que colocar aqui um scanf, certo? Então, eu vou pôr um printf aqui, para informar para ele digitar. Digite o valor final da contagem. Tá? Então, eu pedi para o usuário digitar o valor final. Então, scanf aqui, ó, com %d, vírgula, e comercial máximo. Tá? Então, o meu usuário já vai falar, ó, quero contar até 50. Perfeito. Então, o meu contador vai começar de 1. Eu falo, não, eu quero do 0 até 50. Beleza. Programa para imprimir uma contagem a partir do 0. Do 0 com o final definido pelo usuário. Tá? Então, vou vir aqui, ó, o usuário, eu peço para ele qual que é o valor final da contagem. Aí eu começo da onde? Começo do 0. Eu falei que eu vou começar do 0 até o valor definido para o usuário. Então, eu começo do 0. Enquanto o contador for menor ou igual ao máximo, tá? Ou seja, estou começando do 0 e indo até o valor máximo que o usuário quer, sendo esse valor positivo. Tá? Aí eu vou fazer o quê? O contador subir de 1 em 1. Então, eu venho aqui e coloco ó, contador mais. Ou seja, o meu contador começa em 0, vai até o máximo, somando de 1 em 1. Tá? Aí eu não vou imprimir linha nenhuma, eu vou imprimir só o meu contador. Então, ó, quando eu rodar isso daqui, ele vai pedir para o usuário o valor. Ou seja, então eu posso utilizar o máximo, o valor final, como sendo uma variável. E posso usar o valor inicial também como sendo uma variável. Tá? Então, se eu executar esse cara aqui, ó, ele vai perguntar ó, qual é o valor final da contagem? 1000. Está lá, ó, uma contagem até 1000, começando do 0
indo até o 1000. Ah, e se eu quiser parar no 99, no 999, beleza, é só tirar o menor e tirar o igual daqui, ele para sempre um antes. Tá? Então, isso mostra que eu posso utilizar uma variável, um valor definido pelo usuário, dentro da minha estrutura de repetição. Tá? Ah, e se eu quiser definir o início e fim, professor, tem como? Tem também, eu posso pegar aqui e falar assim, ó, o mínimo. Só o que eu não posso é utilizar esse contador para fazer a leitura. Tá? Por quê? Porque ele tem que ter um valor inicial. Esse cara aqui é utilizado só para a estrutura interna do meu for, tá vendo? Eu não uso ele fora. Tá? Eu não posso jogar um outro valor. Por quê? Porque aqui ele vai iniciar com um valor, ele vai chegar até um outro. Tá? Então eu vou perder esse valor digitado pelo usuário. Então aqui, ó, eu quero colocar o início da contagem. Digite o valor inicial. Inicial da contagem. Tá? E aqui eu vou colocar o mínimo. Ou seja, aqui o meu usuário vai dizer da onde vai começar e até onde vai. Então, aonde começa? Aqui, ó, no mínimo. Então, na definição do contador, eu coloco o valor inicial, que vai ser digitado pelo usuário, e vou colocar o valor máximo também, o valor final, que vai ser digitado pelo usuário. Tá? Aí eu vou rodar esse cara também, ó. Rodei. Tá lá, ó. Qual o valor inicial da contagem? Vou contar o 100 até o 200. Tá lá, ó. Começou no 100, foi somando de um em um. Então, se a gente for pensar aqui, ó, na nossa estrutura, no nosso laço, ó, começou no 100, aumentou de um em um, tá vendo? 100, 101, 102. Aumentou de um em um até chegar no máximo, que é o 200. Ali, ó, o mínimo, máximo. E aí eu tenho a contagem certinha. Tá? Ah, então eu posso utilizar valores iniciais e finais a partir de variáveis? Posso, não tem problema nenhum. Tá? Ah, professor, e se o cara digitar aqui negativo e positivo? Ah, o início maior que o final. Vou colocar lá, eu quero começar no 200 e ir até o 100. Ué, é claro que não vai contar. Por quê? Porque a minha contagem é positiva. Tá? Então, se eu quero começar no 200, o 200 já não é menor ou igual ao 100. Então, ele já vai cair fora. Tá? Então, esse laço aqui, ó, ele não aconteceu nenhuma vez. Ele não passou nenhuma vez aqui dentro. Por quê? Porque o mínimo, que era o valor mínimo, era maior que o máximo. Então, ele já não vai fazer mesmo. Bom, pessoal, até aí tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, para mim até onde o senhor parou aí tá tranquilo. Para mim também tá tranquilo. Beleza, pessoal. Qualquer coisa, para. Professor, eu não entendi tal coisa. A gente não consegue caminhar aqui, vocês não entendendo. Vocês estão vendo que a linguagem C, e linguagem qualquer de programação, toda disciplina de parte de programação, vocês vão ver, é sempre uma continuidade. Tá? A gente tem que entender uma parte para continuar para frente. Então, quem não entendeu a entrada, não vai conseguir fazer um programa de laço. Por quê? Porque laço também tem entrada. Bom, e se eu quisesse agora fazer algo um pouco diferente? Eu quero fazer uma somatória de valores. Imagina uma calculadora. A calculadora eu vou digitar vários valores. Tá? Eu quero somar 10 valores. Como que eu faria isso? Bom, vamos pensar nisso agora. Então, vou salvar esse cara aqui. Vou criar um novo aqui. Save file as. Ah, calma aí, antes disso,
Quem que foi que perguntou? Foi o Ismael, né, Ismael, que perguntou se podia aparecer valores diferentes. Exato. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como gera número aleatório. Tá? O que é número aleatório? Número aleatório é como se fosse um sorteio. Tá? Então, ele vai sortear números diferentes. Então, vamos fazer um programinha para sortear os números de uma cartela da Mega Sena. Tá? Então, vamos fazer lá. File, save file as. Vamos colocar aqui, ó. Sorteio Mega Sena. Tá? Então, eu tenho mínimo e máximo? Não, eu sei que a Mega Sena são 6 números. Beleza, então rampo fora esses caras aqui, ó. Não vou precisar disso aqui. Tá? Não preciso do mínimo e máximo. Então, eu tenho que ter o contador, que é o cara que vai indicar quantas vezes vai ser feito esse sorteio. Tá? E aqui, o contador ele vai começar de 1 e vai até quem? Até o 6, que são 6 vezes. Tá? Então, ele começa em 1, vai somando 1 em 1 até chegar no 6. Ah, tá. Então, aqui dentro é aonde eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o meu sorteio. Então, vamos ver como que a gente faz um sorteio. Eu deixei lá um materialzinho para vocês, ó. Geração de números aleatórios. É bem simples, tá, galera? Para gerar um número aleatório, eu coloco assim, ó. O número recebe o range. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou sorteando um número, pegando um número pseudo-randômico, se vão ouvir falar disso daí. Tá? Então, isso daí é como se fosse um sorteio. Só que esse sorteio, ele começa sempre no mesmo valor. Então, não é sorteio, professor. Exato. O que é um número aleatório? O número aleatório é a partir de uma função de cálculo, ele vai gerar um determinado número inteiro. E aí, a partir desse número, os outros vão ser sempre diferentes, podendo repetir, mas é muito raro acontecer essa repetição. Só que é uma fórmula, tá? Não é, o computador pensou e chutou um número. Não existe, o computador não chuta número. O computador computa. O que é computar? É calcular. Então, existe uma fórmula de gerar um número randômico, tá? Só que essa fórmula, ela é sempre baseada numa semente. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como funciona e depois a gente vai entender com mais detalhes isso daqui. Então, o número é igual a range. É isso aqui que eu faço para sortear o número. Então, eu vou criar aqui dentro, ó. Não precisaria, tá? Eu poderia imprimir direto aqui, ó. Poderia fazer assim, ó. Range. E aí eu estou imprimindo, tá? Eu estou imprimindo 6 números randômicos. Se eu vier aqui rodar, ó. Olha lá, ó. 41, 18.467, 6334, sorteou tudo aqui, ó. Ele sorteia o número entre 0, 32.100 alguma coisa, 128, acho que é. Tá? Então, esse é o valor que ele vai sortear. Então, ele gerou, ó. Se eu rodar de novo, ó, ele começou com 41, foi para 18.000, foi para o 6, foi para o 26, foi para o 19, foi para o 15. Tá? Se eu rodar de novo, olha o que aconteceu. Os mesmos valores. Professor, os mesmos valores? Exatamente os mesmos valores que ele vai gerar. Por quê? Porque a semente é 0. Ou seja, o valor inicial para onde ele vai começar a fazer os cálculos é 0. Então, ele vai repetir sempre esses valores. Então, se eu passar um número aqui, professor, 1, aí ele já vai mudar. Padrão. Aqui. Não. Perdão, pessoal. Aqui o random ele não mexe. Aqui ele não tem parâmetro, não precisa passar parâmetro. Tá? O que eu tenho que fazer aí? Deixa eu só explicar para vocês. O rand, eu não passo parâmetro nenhum para ele. Tá? Ele vai gerar um número a partir de uma semente. Aí a semente, ela tá uma semente
sempre a mesma. Por quê? Porque eu não defini o valor inicial dessa semente. Tá? Essa semente eu defino dessa forma aqui, ó, sRand, e passo a semente. A semente é um valor inicial, tá? Então eu vou pegar aqui e falar assim, ó, sRand 1. Então, o valor inicial para ele começar a gerar os números é o 1 agora, não é o 0. Tá? Então, se eu rodar esse cara aqui... Muito. Tá vendo? Agora ele gerou outros números. Tá? O valor do 1 é o padrão dele. Tá? Ele gerou outros números. Então, se eu alterar aqui para 20 mil, ele vai gerar outros números. Tá ali, ó. Então, é isso que ele faz. Ele pega esse valor inicial aqui, aplica, a cada vez que eu rodo o RAND, ele pega esse valor inicial aqui, aplica um cálculo e gera o primeiro valor. Depois ele pega esse valor gerado, aplica o mesmo cálculo e gera o segundo, aplica o mesmo cálculo e gera o terceiro, e assim por diante. Pô, professor, então eu vou ter que ficar mudando essa semente aqui. Tá? Então, o que eu passo para o sRand é que vai definir qual vai ser o primeiro número gerado. Só que aí fica estranho, né? Se eu definir um valor, quer dizer, ele vai estar viciado. Se eu pôr lá 1000, ele vai gerar sempre a partir do 1000. O que muda a cada nanosegundo, a cada milissegundo? É o relógio, não é? Tá? Então, o relógio do computador ele está sempre em constante mutação. Tá? Lembrando que um horário no computador é marcado pela quantidade de milissegundos a partir de um determinado tempo. Tá? Então, pensar assim, no tempo lá, a primeira data que é acho que é 1980. A partir de 1980, ele começou a contar os milissegundos, cara. Então, a cada milissegundo muda esse número. Tá? Então, o que eu posso usar aqui? Então, eu vou usar dentro do sRand aqui, ó, o tempo atual, que nunca vai mudar, nunca vai estar repetido. Então, se eu rodar agora, rodar um milissegundo depois, ele já vai estar diferente. Tá? Então, como que eu faço para dizer que o sRand vai usar o segundo atual do computador? Então, eu tenho aqui, ó, eu uso a função time. Essa função time, ela me retorna o segundo atual do computador a partir de 1 de janeiro de 1980, se eu não estou errado. Se eu estou também, deve estar por pouco. Tá? Então, aqui... Opa, vou pegar o time lá. Copiei o sRand aqui. Não copiei o time lá. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, se eu colocar essa semente aqui, eu vou garantir que eu não vou estar gerando os mesmos números toda vez. Tá? Por quê? Porque o tempo muda. O tempo não é uma constante. Tá? O tempo é a maior variável que a gente tem aí na nossa vida. Tá? Então, se eu rodar esse cara agora, olha lá, gerou um número 29.682. Se eu rodar de novo, ele vai gerar um outro número. Lá, 29.708. E aí, se eu rodar mais uma vez, ele vai gerar um outro número. Olha lá, toda vez vai gerar número diferente. Por quê? Porque o segundo mudou, o tempo mudou. Se o tempo mudou, significa que mudou a semente, mudou a origem do cálculo. Tá? Entenderam, pessoal? Então o render é só usar ele. Ele vai gerar um número. Pá, pá. Cada vez que eu rodar ele, vai gerar um número. E aqui eu vou falar que o início dele vai ser indefinido, vai ser contado a partir do nosso tempo. Tá? Então toda vez que eu quero gerar um número aleatório, coloca esse cara antes, fora do laço, porque ele tem que rodar e definir a minha semente uma vez só, e depois eu uso o rand a quantidade de vezes que eu quiser. Ah, professor, mas aí você está rodando e não está dando nada de número de Mega Sena, porque o número da Mega Sena é entre 1 e 60, né? E o que eu faço para isso acontecer? Ah, beleza, vamos entender esse cara. Então ele gera valores entre
0,32 mil e alguma coisa. Tá? Então, eu não quero que gere do 0, eu quero que gere do 1. Então, o que eu faço? Para mim alterar do 0 para o 1, é só eu somar o quê? Somo 1. Tá? Então, agora ele vai gerar de quanto? Ele vai gerar do 0, do 1, até 32.129. Era 128, vai para, na verdade, 756, eu acho que é. Mas ele vai gerar sempre um valor a mais. Por quê? Porque eu estou pegando esse número que começa do 0 e estou somando mais um. Então ele vai começar do 1, sempre. Tá? Ah, beleza, rodou. Mas, professor, continua dando número nada a ver. Eu quero ir até 60. O que eu faço para ter um número até 60? Ah, é fácil. Ó. Se eu pegar aqui, ó, vou tirar o 1 aqui. Se eu pegar aqui e falar assim, ó, o resto da divisão por 60, então que legal, ele vai gerar o número 32.142. Eu vou pegar o resto da divisão por 60, vai dar entre 0 e 59. Tá? Então, se eu rodar esse cara aqui, eu já vou ter uma limitação, ó, entre 0 e 59. Só que eu não vou sortear nem eu nunca vou sortear o 60, mas o 60 tem que estar lá. E eu posso sortear o 0, que não é para estar. Então, o que eu faço? Isso daqui, eu limito o fim. Então, ó, o rend, percent, 60, limita o número entre 0 e 59. Eu faço o quê? Eu pego e faço assim, ó. Pego do 0 e 59 e somo 1. Ou seja, vai ser do 1 ao 60. E aí eu tenho o meu sorteio da Mega Sena. Belezinha. Opa. Professor, não podia colocar 61 lá? Aí vai sortear do 0 a 60. Mas o 0 não está lá dentro, entendeu? Não posso sortear o 0. Ah, faltou fechar aqui, perdão, pessoal. Tá? Então, ó, o que ele perguntou é interessante. Então, isso aqui sorteia entre 0 e 59. Então, por que não colocar assim, ó? Porque agora ele vai sortear do 0 até o 60. E não é do 0 ao 60 que eu quero do 1 ao 60. Tá? Então ele vai sortear 61 números diferentes. E a Mega Sena tem 60 números diferentes. Tá? Então aqui eu não posso colocar 61, eu tenho que colocar 60. Aí ele vai ser do 0 ao 59. Aí, do 0 ao 59, se eu somar 1, ele vai do 1 ao 60. E aí, se eu rodar esse cara aqui, tá lá o meu gerador de números para a Mega Sena. 54, 13, 18, 25, 44, 47. Se eu sortear de novo, eu vou ter outros valores. Tá lá, ó. 36, 30, 56, 48, 1, 27. Então aí eu vou ter, eu vou conseguir aí fazer um sorteio com limitações. Ah, então para mim limitar, o que eu faço? Eu falo qual a quantidade de valores que vai ter e a partir de qual que vai começar. Ah, professor, então vamos fazer um teste. E se eu quiser sortear, vamos colocar aqui, ó, sortear um número entre 10 e 40. Tá? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu vou dar um print. Seu André. Oi, pode falar. Desculpa interromper. Se eu sair agora, eu vou ficar com falta, que eu preciso descer na rodoviária. Tá, faz o seguinte. Põe na sala de texto aqui, põe seu nome por extenso. Tá, pessoal? Pode colocar o nome por extenso aí. Valeu, professor. Tá, depois lembra de assistir o finalzinho da aula para fazer os exercícios, tá? O senhor vai postar lá no YouTube? Pô, já tem lá uma aula postada do ano passado. Pode assistir, que é o mesmo conteúdo, tá? Mas eu vou postar essa também. Beleza. Aí quando o senhor subir o vídeo lá, eu vejo o finalzinho. Beleza, então.
Obrigado. Então, todo mundo põe aí o nome na sala 5 de texto. Qual a vantagem de eu fazer, de a gente trabalhar com o nosso o Discord? É exatamente isso. Se você colocou seu nome aqui, ó, eu não tenho como alterar. Então, você tem garantido que você vai ter presença nesse dia, tá? O professor não vai esquecer. Por quê? Porque está registrado aí. Vamos lá, então. Vou finalizar, então, essa atividade. Tá? Então, aqui, ó, eu quero entre 10 e 40. Então, entre 10 e 40, eu vou ter o quê? Quantos números? 40 menos 10. Tá? Se eu fizer aqui, ó, 40 menos 10, eu vou ter 30 valores, não é? Então, eu faço aqui, ó, rende, tá? Percente 30. Eu quero 30 valores, tá? A partir da onde? A partir do 10. Então, eu venho aqui e somo 10, ó. Ah, eu quero sortear entre 100 e 200. Falou entre 100 e 200. Eu vou lá de novo, ó. Então, Ctrl C, Ctrl V. 100 e 200. Então, primeira coisa que eu faço a subtração desses caras, tá? Então, eu pego 200 menos 100, isso vai dar 100. Tá? Então, quantos números vão ser sorteados? Pode ser entre 100 valores diferentes, tá? Entre 100 e 200 eu tenho 100 valores diferentes. Eu falar assim, entre o 100 e entre o 200, então aí a gente vai ter que colocar tá? Se entre os dois, a gente vai começar a partir do 100 e vai sortear mais 100. Tá? O ideal seria a gente colocar até 101 aqui, ó. Por quê? Mesmo a subtração dando 100 certinho, mas na verdade a gente tem 101 números diferentes, tá? Por quê? Porque a gente tem o 100 até o 199 são 100 números. E aí você tem o 200. Então aí eu teria que colocar nesse formato aqui, ó. Tá? Sempre mais um. A mesma coisa acontece aqui. Tá? 31 números. Por quê? Porque a subtração é quanto tem nesse intervalo, mas a gente tem os dois. Aqui é quando a gente faz exclusive, tá? Então a gente tem 30 mais um. Tá? 100 mais um. Tá? Então é sempre desse formato. Aqui eu coloco a quantidade de valores que eu tenho na faixa, tá? E aqui a partir de que valor? A quantidade de valores e qual o valor. Beleza? Aqui, ó, tem vários exemplos aqui dentro do nosso material que eu deixei para vocês aqui, ó. Ele tem vários exemplos aqui de como fazer isso. Tá? Mas não tem segredo nenhum. Você definiu uma vez, o resto é tudo igual, tá? Nunca muda, é sempre a mesma coisa. Bom, vamos lá. Estudo de repetição com variável de controle. Vocês vão ter aula agora? Não. Pode ir. Uns 15 minutinhos a gente finaliza, tá? Então tá aqui, ó. Aqui eu deixei material lá para vocês também. Estudo de repetição com variável for. Então, ó, tem inicialização, valor inicial, a condição e o incremento. E eu tenho um conjunto de instruções a ser repetido. E existem duas operações muito importantes que a gente trabalha dentro de estrutura de repetição, que é a somatória, tá? Onde eu quero somar vários valores, tá? E o outro que é a contagem, quando eu quero contar quantos valores eu tenho. Beleza? Então vamos entender isso daí lá. Então aqui a parte de sorteio já foi. Vamos fazer uma cópia desse cara aqui, save file as, e eu vou fazer aqui o somatório de números. Então eu vou apagar esse cara aqui. Então aqui eu quero fazer
o somatório desses 6 números que eu sorteei. Tá? Como que eu faço um somatório? Imagine que eu tenho assim, ó, esses valores aqui. Vamos colocar um conjunto de valores aqui. 12, 21, 30, 8 e 7. Como que eu faço esse somatório? Pensando na nossa cabeça. Inicialmente, o total é 0. Tá? Então a gente pensa assim, ó, inicialmente, o total é 0. Somando os números abaixo. Tá? Então, quando a gente começa a fazer qualquer cálculo, é a mesma coisa da calculadora. Quando você pega a calculadora aqui, ó, vou colocar cálculo aqui, calculadora. Quando você tem a calculadora, ó, qual é o valor inicial que a gente tem? Ó? É 0. Tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai lá e coloca assim, 12 mais. Agora eu passo a ter aqui o valor. Tem o valor 12. Eu vou somar com 21. 21 mais. Eu já tenho o total. Então eu pego, começa com 0, somo 12, depois somo 21, depois somo 30, depois somo 8, depois somo 7. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionando esse número ao meu valor total, tá? Que inicialmente é 0. Então se eu zerar de novo aqui, ó, ele começa sempre do 0, tá? É o mesmo processo. Então, nossa cabeça faz dessa forma, tá? Então, eu começo do 0, aí eu faço o quê? Eu pego o 0 que eu tenho e somo com 12, e aí ele vai dar 12, tá? Aí eu pego o 12 que eu já tenho e somo com 21, ele vai dar 33. Aí eu pego o 33 e somo com o 30, ele vai me dar 63. Depois eu pego o 63 e somo com o 8, ele vai dar 71. E aí eu pego o 71 e somo com o 7, ele vai dar 78. É assim que a gente pensa, não é? É assim que a gente faz. A gente faz o cálculo assim, professor, mas eu venho aqui, somo as unidades, depois as dezenas. Mas a ideia é sempre se somar um número com outro, com outro, com outro, com outro, e aí você vai sempre acumulando, tá? Então, isso daí a gente chama de somatória, tá? Então, eu pego o valor atual e somo. Não é feio, né? E adiciono o próximo número. Tá? Então é isso que eu faço. Ó. Eu começo em 0 e pego o valor atual que é 0 e adiciono o próximo número, 12. E assim por diante eu vou criando essa estrutura. Tá? Então é dessa forma que a gente trabalha com a contagem. Então, vou pegar aqui, deixa eu colocar aqui, comente, está comentado aqui, para deixar para vocês aí essa ideia. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer aqui, ó, criar uma variável, tá? Vou colocar aqui embaixo, int, vou chamá-la de soma. E a soma, inicialmente, ela tem o valor 0. Variável para acumular os valores, que inicialmente tem o valor 0. Tá? Então é isso que eu falei aqui, ó. Não foi, ó? Inicialmente o total é 0. Tá? Então eu coloquei, vamos colocar total aqui, para ficar mais fácil. Tá? Então eu vou colocar o total é 0. Por quê? Porque eu não somei ninguém ainda. Não joguei valor nenhum lá dentro. Tá? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar esse range daqui e vou imprimir aqui o meu total.
Tá? Se eu rodar o total aqui, vai ser 0, 0, 0, porque eu não estou somando ninguém a ele. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número que eu sortear e vou somar no total. Então, eu falo aqui, ó, o total é igual ao que eu tinha antes nele, mais... Oi? O número. Ah, tá. O total é o que eu já tinha mais, o que eu já tinha anteriormente, mais o número que eu sorteei. Quem que é o número que eu sorteei? O hand. Vou sortear aqui, vou colocar percento 60 aqui, mais um, que é os números da Mega Sena. Então aqui eu vou, para ficar mais bonitinho ainda, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar um int aqui, para a gente poder mostrar esse número que está sendo sorteado, tá? Eu vou sortear primeiro o número, ó, número é igual a rand de percento 60, ou seja, 60 valores, partindo do 1. Tá? E aqui eu somo esse número aqui. Número. Tá? Por que eu joguei número? Porque se eu não consigo imprimir o rand e guardar e acumular o rand ao mesmo tempo. Cada rand que fizer vai ser um número diferente. Tá? Então, eu estou guardando o número que eu sorteei em número e depois somando esse cara. Por quê? Porque eu quero mostrar aqui dentro. Vou colocar um printf aqui, ó. Número sorteado é igual a percent de barra n. Vai ficar legalzinho aqui, vírgula. E vou colocar aqui, ó, o número. Tá? Então, ó, eu sorteei o número. Vou colocar até embaixo dele aqui, ó. Tá? Então, imprimi o número sorteado. E agora eu vou colocar aqui, ó, soma até agora. Vai ser o meu total. Tá? Então, ó, sorteio um número e soma esse número no total, que inicialmente é 0. Tá? Aí ele vai vir, vai ter um valor. Sorteou 15. Beleza. O total vai ser 15. Na próxima, sorteou 20. Beleza. 15 mais 20, 30. E assim por diante ele vai fazendo essa somatória. Tá? Então, isso é somatória. É eu iniciar um valor de 0 e adicionando valores a essa variável. Então, eu pego, falo que ela é o quê? É o que ela já tinha antes, mais algum valor. O número sorteado. Tá? Então, vamos rodar lá, run. Tá lá, ó. Então, número sorteado, 49. A soma até agora é 49. Sorteou 16, a soma é 65. Sorteou 13, 78. E aí foi sorteando até o fim, e deu 176. Tá? Deixa eu pôr um barra N aqui, que está faltando também. Barra N. Tá? Então, quando eu rodei aqui, ó, ele vai sortear números diferentes de novo. Olha que beleza, sorteou 1, hein? Tá? Sorteou o 1. Depois do 25 eu tenho 26, depois do 49, 75, 43, assim por diante, até chegar no final. Tá? Ah, então isso daí é baseado no número sorteado. Legal. Tem como fazer isso como se fosse a calculadora lá, professor? Eu vou digitando números, ele vai somando? Tem sim, vamos fazer isso então. Vamos salvar sobre variáveis aqui. Vou colocar aqui, ó, soma calculadora. Tá? Só calculadora que só soma. Ah, vamos lá, dar um salvar. A calculadora, então eu não tenho mais, não vou sortear número, eu vou digitar os números. Beleza? Então, aí eu vou pegar aqui, vou somar esses números que estão aqui embaixo, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler 6 números, não tenho? Ah, entendi. Então, agora eu não vou gerar o número aqui, ó. Eu vou pedir para o usuário digitar o número. Ah, então pode ter scanf dentro do laço? Pode ter scanf dentro do laço, sem problema nenhum, tá? Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar um printf aqui, ó. Digite o número
um número, né? Um número. Tá? Então, vou colocar a frasezinha, digite um número. Vou dar um scanf aqui, ó, pedindo para a pessoa digitar um inteiro. Tá? Aqui eu posso colocar número inteiro, número real, mas como eu defini o total como número inteiro, então eu vou usar inteiro. Mas você pode trabalhar com número real sem problema nenhum. Tá? E comercial, o número. Ou seja, eu estou pedindo aqui dentro do meu laço para a pessoa digitar o número, ela vai digitar, eu vou pegar esse número, somar o total que inicialmente é 0 e vou mostrar, a soma até agora é tanto. E aí ele vai fazer isso aqui 6 vezes. Tá? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou jogar 5 aqui só para a gente ter a mesma quantidade de vezes daquele exemplo lá de baixo. Tá? Então eu vou pegar aqui, vou salvar esse cara, vou executar. Olha lá, ó, que interessante agora. Eu estou dentro de um laço. Ó. Então eu estou fazendo a leitura do número. Então vamos pegar lá os valores que eu tenho. Ó. Então eu vou digitar 12 primeiro. 12. Olha lá, a soma até agora é 12. Está aqui, ó, a soma é 12. Depois, eu vou digitar o 21. 21. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o 21 e somar nesses 12. Tá? Olha lá, ó, 33. Ah, agora eu vou somar o 30. 63. Olha lá, está seguindo o que eu estou fazendo. Ó. Vou somar mais 8. 71 mais 7. 78. Então aí eu tenho a minha calculadora mostrando a cada digitação de número o que está acontecendo, qual o valor que está sendo gerado. Entenderam, pessoal, a somatória? Sim. Professor, aí o senhor limitou ali a soma a 5 números, né? É isso? Exato. Tá? Lembrando que quando eu uso for, eu estou sempre definindo uma quantidade fixa de vezes. Tá? Então imagine assim, esse programa vai servir para calcular o faturamento da empresa, sendo que a cada mês eu tenho um total. Ah, beleza, eu vou ter que fazer um contador de quanto? Se é do ano inteiro, são 12 meses. Se é 12 meses, então meu contador vai de 1 até 12. E aí... Então, professor, então não tem como colocar, tipo assim, contador igual a AN. Aí, tipo, ele ser infinito até o usuário digitar N. Tipo, coloca embaixo lá, deixa de continuar, sim ou não. Aí coloca... Aí a gente não... É um outro tipo de estrutura que a gente vai usar. Tá? A gente chama o while, ou enquanto, tá? Onde a gente não tem essa variável de controle. Tá? Então, o for, ele é próprio para quando eu tenho a quantidade de vezes. Quando eu sei a quantidade, eu falo assim, considerando que o mês de maio, no mês de maio, eu quero saber o total de vendas do mês de maio da minha empresa. O que eu tenho que fazer? Ele trabalha todo dia? Sim, trabalha de segunda a segunda. Então, quantos dias tem maio? Tem 30. Eu vou fazer com 30. O for com 30. Tá? Então, eu tenho que saber a quantidade de vezes para usar o for. Tá? Na semana que vem, na outra, a gente vai entrar numa outra estrutura, em duas outras estruturas, que são o while. Tá? Aí o while é quando eu não tenho mais essa quantidade de vezes. Então, é algo mais flexível. Talvez acho que semana que vem a gente já veja isso e já deixa mais 3, 4 exercícios para mostrar a diferença. Mas vocês vão ver que 90% das coisas você sabe a quantidade de vezes que vai acontecer. Tá? Onde você não tem a quantidade de vezes é assim, imagina, tenha lá um evento, eu quero saber quantas pessoas maiores de idade entraram nesse evento. Então, você sabe quantas pessoas entrou no evento? Não sabe. Então, não dá para usar for. Tá? Tem que usar outra estrutura. Outra coisa, você foi no mercado, o caixa. O caixa, você chega lá com o carrinho cheio, o cara pergunta assim, quantos itens você comprou? Não, ele não pergunta isso, ele vai passando. Até quando? Até não tiver mais. Tá? Então, isso não usa for também. Então, são outras estruturas que a gente usa para fazer esse tipo de repetição, onde eu não tenho uma quantidade de vezes pré-definida. Beleza? Beleza.
Agora, vamos fazer um outro. Eu vou mostrar para vocês, a gente pode pôr também o if lá dentro. Tá? Então, a gente pode colocar uma condição aqui dentro. Ó. Então, eu vou fazer um file aqui, vou save as de novo. Tá? Aqui eu vou chamar assim, ó, somatório positivo. Tá? Então, esse exemplo aqui é para somar somente os valores. Deu certo. Somar somente os valores positivos. Porque se somar um valor negativo, ele vai subtrair, né? Então, eu não quero que faça subtração, eu quero que faça só a soma. Tá? Vou continuar com 5 números aqui. Só que aqui é o seguinte. Quando que eu vou somar o total o número? Somente quando ele for positivo. Então eu tenho uma decisão aí. Tá? Não é todos os números que eu vou somar. É só aqueles que são positivos. Então eu venho aqui, ó, e faço assim, ó. Se o número é maior que 0, eu somo. Tá? Então, ó, eu vou somar ele se ele for maior que 0. E se não for, eu continuo fazendo, mostrando a minha soma. Vou colocar só soma aqui, ó. Vou colocar total. Tá? Então, ó, se o valor que o cara digitar for positivo, ele vai, se for positivo, ele vai somar o total. Se não for positivo, ele não vai fazer nada e vai continuar mostrando o meu total. Tá? Então, se eu vier rodar esse cara aqui, ó. Ah, professor, pode ter else ali? Pode ter else também. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, digite um número. 50. Total 50. Beleza. Mais 10. 60. Menos 30. Continua 60. Vendo? Então, essa verificação aqui, ó, ele não subtrai o negativo. Tá? Então, outro valor. Menos 10. Valor 15. Tá? Então, eu estou somando só quando algo diferente acontece, tá? Ou seja, quando o número for positivo. Ah, professor, e se eu quiser saber o total negativo e o total positivo? Como se fosse o caixa de... Mas imagina o caixa de uma conveniência, tá? Ou caixa de uma empresa. Então, a empresa está lá, vendeu alguma coisa, soma no caixa. Na hora que vem um fornecedor, ele vai pagar, ele vai tirar do caixa. E aí ele vai tirando e colocando no caixa. Mas eu quero saber quanto eu paguei hoje e quanto eu recebi hoje. Então eu posso colocar aqui, ó, total recebido é igual a 0, vírgula, total pago é igual a 0. Então agora eu vou ter duas variáveis, uma para saber o total recebido, ou seja, só o positivo, e outra só o negativo. E eu vou ter quem aqui? Eu vou ter o meu else aqui também, ó. Então, o total recebido é quando é um valor positivo, que é o total recebido mais o número digitado. Agora, se não for positivo, é negativo. Se é negativo, eu tirei do caixa para pagar. Então, eu vou colocar lá, total pago é igual a total pago mais o número. Tá? Como esse número vai ser negativo, ele vai chegar num valor negativo. Tá? Então, total recebido, eu vou mandar imprimir o total recebido aqui. Eu vou mandar imprimir, ó, aqui, agora eu vou imprimir coisas a mais, ó, para ficar mais legal. O total pago
que vai aparecer negativo. E a diferença entre os dois? Exatamente. Vou colocar o saldo aqui também, ó. Vamos colocar saldo do caixa aqui, ó. Saldo do caixa. Tá? Que vai ser o total recebido mais o total pago. Ah, professor, mas não é menos? Mas o total pago já está negativo. Então, quando eu somo o negativo, eu estou subtraindo. Beleza? Vamos testar, então, esse programinha. Então, aqui, ó, eu tenho um if e else. Ah, então, dentro de um laço, eu posso ter o que eu quiser? Pode ter o que eu quiser. Olha, é até interessante, eu posso ter até outro for lá dentro. Tá? Eu posso colocar aqui dentro qualquer tipo de código eu posso aqui. Até por isso que eu coloquei printf, que é apresentação, coloquei scanf, que é leitura, coloquei decisão simples, que é o if, e coloquei decisão composta, que é o if else. Tá? Vamos lá rodar então esse cara. Estou rodando aqui. Vamos lá. Digite o número. Ah, então veio o cliente aqui, ó, e gastou R$100. Beleza. Olha lá, o total recebido é 100. O saldo do caixa, o pago não paguei nada, o saldo do caixa é 100. Agora, veio um outro cliente e gastou mais 200. Olha lá, eu tenho total recebido 300. Ah, mas agora eu tive que tirar 150 para pagar um fornecedor. Olha lá, o total recebido 300, total pago menos 150 e o saldo do caixa 150. Aí, eu recebi mais 80. Aí que eu quero ver. Vai dar erro? Não dá. Tá? Então, eu tenho o total recebido é 380, menos 150 vai dar 230. Aí veio lá um outro cara e pagou mais 100. Tá? O outro fornecedor. E aí eu tenho lá, ó, que eu recebi 230, eu paguei 250 e o saldo do caixa é 130. Tá louquinho, já cansado. Beleza, pessoal? Ah, mas aqui eu não quero que apareça negativo. Beleza. O que você faz para transformar o número negativo em positivo? Multiplica por menos 1, né? Então agora, ó, se eu pegar aqui e falar assim, eu tenho menos 100. Ele ficou lá, ó. Total pago, 100. Saldo do caixa, menos 100. Ah, recebi 300. Beleza, ó. Total pago 100, total recebido 300. O saldo é 200. E aí, eu vou fazendo outros cálculos aí. Menos 50. Aí eu tenho menos 80. Tá? O saldo do caixa aqui é 170. O total pago é 230. E aí, se somar esses dois aqui, vai dar o 400, que foi o total de entradas positivas. Beleza, pessoal? Entendido aí? Que a gente pode pôr dentro do laço, que a gente quiser. Sim, senhor. E a somatória? Ah, lembrar, somatória, ó. Zera o valor e aí vai sempre somando ao que ele já tem mais alguma coisa. Soma ao que ele já tem mais alguma coisa. Bom, além do somatório, a gente tem um negócio também importante, bastante utilizado, tá? Vou voltar lá, ó. Além do somatório aqui, ó. Aqui mostra como fazer também, tá, pessoal? Depois vocês dão uma olhada aí, ó. Eu tenho também a contagem, tá? Aqui tem como fazer, ó. Aqui eu dou até um passo a passo como fazer a contagem. A contagem ela é um pouco diferente, tá? Por quê? Porque a contagem eu não vou somando um valor, eu vou só acrescentando. Então, é 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, mais 1. É sempre de 1 em 1. Tá? Isso é contagem que a gente fala. Então, aqui, ó, ao invés da gente pegar a soma e somar um número, eu vou sempre somar mais um. Tá? Então, vamos lá. Vamos para um exemplo desse caso aqui. Eu quero contar... Vamos aqui, File, Save As... contagem
positivo, negativo e neutro e zero. Tá? Vou salvar esse arquivo com um novo arquivo. Tá? Aqui é para fazer a contagem dos números negativos, vírgula, positivos e zero. É o neutro. Tá? Então, para isso, eu preciso ter um cara para contar negativo, um cara para contar positivo e um cara para contar zero. Tá? Então, aqui eu vou criar esses caras. Ó. Professor, sua voz cortou agora. Agora? Tá cortando bastante. Eu não ouvi, pelo menos. Tá. Vamos falar. Então, ó, é um programa agora para fazer a contagem dos números negativos, positivos e zero. Então, eu vou pedir vários números para o usuário e esse usuário vai digitando os números. Eu vou falar, ó, tem um positivo, um negativo, um zero, outro positivo, mais um. E no final eu vou falar, ó, tem tantos positivos, tantos negativos e tantos zero. Quando eu falo que eu quero contar e 3 valores diferentes, eu preciso de 3 variáveis para fazer essa contagem. Tá? Então, eu vou lá, ó. A primeira variável vamos colocar aqui, ó, conta. Vamos chamar só de positivos aqui, ó. Positivos, negativos e zeros. Tá? Todos eles têm que ter, tem que ser zerados, tá? Tem que ter valor inicial como zero. Então, vai contar os valores positivos, vírgula, negativos e zeros. Tá? Que inicialmente, como eu não contei nenhum ainda, tá? Como eu não comecei a minha contagem ainda, então eu tenho todos como zero. Aí, então, eu vou colocar aqui, vamos colocar mais números aqui, vou colocar 8 números, tá? Então, eu vou fazer 8 vezes, eu vou pedir para digitar o número, tá? Então, se o número for maior que zero, significa que ele é positivo. Então, eu vou falar aqui, ó, o positivos. Aqui, eu teria que fazer assim, ó, positivos, mais 1. Tá? Só que quando a gente fala de positivo mais 1, eu posso utilizar quem? O mais. Beleza. Tá? Agora, se ele não é positivo, ele é o quê? Ou negativo ou zero. Tá? Então, aqui dentro do programa... Vou fazer outro if. Exatamente, outro if. Então, se o número for negativo, menor que zero, é... negativo mais. Exatamente, negativos mais. Ou seja, eu estou adicionando ao negativo. Agora, se ele não for nenhum nem outro, ele é zero. Aí é... Então, aí eu coloco aí zeros mais. Olha que interessante. Então, ó, eu peço o número, verifico. É positivo? Se é positivo, soma mais um positivo. Se é negativo, somo mais um negativo. Se não é nem positivo nem negativo, eu somo mais um no zero. Tá? Então, agora a gente vai apresentar esses valores, tá? Cada vez. Total de positivos, quantidade, né? Agora na quantidade. E quando a gente fala de total, a gente está fazendo somatória, tá, pessoal? Lembrar bem disso. Quantidade de positivos vai ser o meu positivos. Vou apresentar de novo aqui. Tá? Isso aqui, ele está sendo feito, esse printf está sendo feito dentro do for, porque eu quero ver a cada número como está a quantidade de cada um.
Se eu quisesse só ver ao final do processamento, eu poderia colocar esse printf aqui, ó, esse printf fora do laço, tá? Então, o que eu coloco no laço é aquilo que vai acontecer todas as vezes. Se é 100 vezes, vai ser 100 vezes essas coisas, tá? Imagina se eu tivesse, em vez de digitando, gerando números aleatórios negativos, positivos e zeros. Então, pô, se ficar aparecendo, vai virar uma bagunça isso daí, porque ele vai gerar muito rápido. Eu colocaria já no final, para mostrar uma vez só, tá? Então, quantidade de positivos e negativos. E quantidade de zeros. Então vamos rodar lá, vai rodar 8 vezes, né? Vamos colocar aqui, ó. Aqui para ficar bonitinho, vou colocar aqui, ó, um %d. Vou colocar assim, .0. Vai aparecer primeiro número, segundo número, terceiro número. Tá? Então esse % aqui vai entrar aqui, então ele vai ser 1. Digite o primeiro número. Vou até colocar o outro, ó, o primeiro número. Para a pessoa saber que número já está. Tá? Vou rodar aqui, ó. Olha lá, ó. Digite o, pega o contador, joga aqui dentro, primeiro número. Então vamos lá. Vou colocar lá 2. Olha lá, é positivo, ó. 5, 0. Olha lá. Menos 100. Menos 2. 9. 5 e 0. Olha lá, eu digitei 4 positivos, 2 negativos e 2 zeros. Tá? Então, a contagem, qual a diferença da contagem e do somatório? Ambos têm que inicializar em 0. Tá? Só que a contagem, a cada vez que ocorre o evento, eu coloco mais. Tá? Eu uso mais. Por quê? Porque eu estou contando 1, mais 1, mais 1, mais 1, e aí eu vou até o final. Entenderam, pessoal, a contagem? Sim. Sim. Tá? Então, imagine assim, eu quero saber a quantidade de crianças que entraram dentro de um determinado evento. O que eu faço? Eu vou perguntar a idade da pessoa. Se for menor que 12, é criança. Tá? E aí eu faço uma contagem. Eu quero saber o total arrecadado na entrada do cinema, sabendo que a pessoa com menos de 12 anos paga meia e a pessoa acima de 60 anos paga meia. Então aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma somatório, é o total. Tá? Agora, a quantidade é contador. O total é somatório. Bom, pessoal, entenderam o estudo de repetição?